Olha só, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no Salmo de número 40. Salmo de número 40. E aí eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai fazer uma viajar um pouquinho nesse salmo hoje pela manhã. Salmo de número 40. Nós vamos começar lendo o verso 1, verso 1, Salmo de número 40, verso 1. Os irmãos podem também acompanhar aí na tela. A palavra de Deus, ela diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, irmãos? Eu quero conversar um pouquinho, hoje pela manhã com os irmãos, sobre esse tema, esperar com paciência pela salvação do Senhor, pelos livramentos do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Esperar com paciência, a importância de nós aprendermos a esperar com paciência aí pela intervenção do Senhor diante dos nossos clamores e necessidades. É fácil esperar? Não, se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer é esperar. Não é verdade, irmãos? Uma das coisas mais difíceis é a gente aprender a esperar. Nós somos a geração da pipoca de micro-ondas, né? Pipoca de micro-ondas acho que é 2 minutos, né? 2 minutos já sai com o saco pronto, está tudo certinho, porque nós somos a geração da velocidade. E é complicado, somos uma geração apressada. Estamos sempre com urgências no nosso coração. Mas a palavra aqui, no Salmo 40, Davi nos fala da importância, então, de aprendermos a esperar com paciência pelo Senhor. Aqui nesse Salmo, o rei Davi, ele foi escrito pelo rei Davi, ele estava passando por um momento de grande aflição. O Salmo revela isso, e nós vemos isso do verso 12 até o verso 15. Vamos ler aí Salmo 40, do verso 12 ao verso 15. Davi fala da situação pela qual ele estava passando, o que ele estava vivendo. Ele diz assim: são incontáveis, o que, irmãos? São incontáveis os males que me cercam, ele diz. Incontáveis. Muitos problemas, muitas dificuldades. Aí ele diz assim: as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração, o que acontece? Desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Veja que ele está com pressa. Complicado esperar. Ele diz: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos quem, irmãos? Todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Vamos ler juntos o verso 15? Sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Davi estava passando por um momento aqui de grande aflição. Ele fala aí no verso 12: são incontáveis os males que me cercam. E essas aflições eram causadas por 2 razões. A primeira razão, os erros que o próprio Davi cometeu. E a segunda razão, os inimigos que o perseguiam. As dores de Davi aqui eram causadas, primeiro, ele diz aqui no texto que nós lemos no verso 12, ele fala: as minhas iniquidades me alcançaram, os meus erros, as burradas que eu fiz. Você já sofreu na vida, irmão, por causa das burradas que você fez? Você já sofreu por causa de decisões ruins que você tomou? Você tomou decisões impensadas e aí as consequências dessas decisões alcançaram você. É o que estava acontecendo aqui. Davi, ele diz assim: eu estou passando por incontáveis males
E muitas dessas situações vêm por causa das decisões desastrosas que eu tomei na minha vida, as minhas iniquidades, os meus pecados, os meus erros me alcançaram. Mas também ele fala que haviam os problemas exteriores, os inimigos que o oprimiam, gente querendo matar ele, e gente, como nós lemos no texto, gente que dizia assim, bem feito, gente torcendo para ele se dar mal. Você já passou por isso? Gente torcendo para você se dar mal. Davi estava lidando com esse tipo de realidade. Essa era a situação presente dele. E eu quero destacar duas palavras nessa descrição que ele faz. A primeira palavra é a palavra cercado, do verso 12. São incontáveis os males que me cercam. Ele fala que ele estava cercado. Ele fala que ele estava amarrado, ele estava preso, ele estava cercado, sem saída. Quando a gente está cercado, a gente está sem saída. E no verso 17, vou pedir para colocar aí, verso 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado. Olha a descrição que ele faz dele, o rei Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Amém, irmãos? Que coisa linda você decorar esse versículo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Ele fala que ele estava cercado, sem saída, e que ele também era pobre, ele não tinha recursos, ele se sente assim, impotente para sair daquela situação. As duas palavras aqui descrevem esse sentimento de impotência. Estou cercado, não tenho os recursos. E nessas horas, qual é a solução que nos resta? E Davi nos diz aqui, quando nós estamos cercados, nós estamos nos sentindo fracos, pobres para resolver, sem os recursos. A nossa única alternativa é olhar para onde, irmãos? É olhar para cima, é olhar para o alto. Ele só podia olhar para cima, orar e esperar pelo Senhor. Ele estava nessa situação, ele tinha pressa, porque várias vezes ele fala aqui, não te demores, Senhor, por favor. Você já orou assim? Você já orou dizendo assim, Senhor, se apresse, a situação está difícil, Senhor. E ele ora, ele olha para cima, mas ele ora, e a alternativa é esperar pela salvação que o Senhor traz, pelo livramento que o Senhor traz nas nossas vidas. E por que esperar com paciência? A gente aprender, quando nós estamos passando por situações onde nós nos sentimos cercados, nós olhamos e não vemos uma saída, nós nos sentimos assim, fracos, impotentes para resolver, me sinto sem aqueles recursos para resolver, e aí eu oro, e eu tenho que esperar. Mas por que a gente, nessas horas, aprender a esperar com paciência é importante, irmãos? Davi nos diz que é importante porque nós corremos 3 perigos. Quando nós estamos nessas situações, como ele se descreve aqui, ele descreve cercado, oprimido, fraco. Nessas horas nós corremos 3 perigos. O primeiro perigo que a gente corre, Davi diz aqui, que é tomar o caminho dos maus. Por isso que nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor, porque o primeiro perigo, o primeiro risco é tomar o caminho dos maus. Veja o que ele diz no verso 4, Salmo 40, verso 4. Vamos ler juntos esse versículo? Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. O que ele está falando aqui? Que nas horas da angústia, feliz é aquele que aprende a esperar com paciência no Senhor, ao invés de se voltar para o caminho dos maus, de começar a seguir o caminho dos maus. Porque quando nós estamos passando por angústias, irmãos, a nossa tentação é de nos revoltarmos. E ele diz aqui
o caminho dos arrogantes, seguir a mentira. E aí, quando nós estamos passando por angústia, a gente começa a se revoltar, e esse é um risco, e aí eu falo assim: eu vou mentir também, que se dane, vou mentir também, eu vou enganar também, eu vou ameaçar também, eu vou seguir o caminho dos perversos também, porque, quer saber, eu estou aqui, em angústia, parece que Deus está demorando. Vou fazer o caminho que a maioria faz. Eu também vou seguir o caminho do mal. E esse é o primeiro perigo que Davi diz aqui que ele passou, mas ele fala assim: feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, ao invés de seguir por essa trilha de que a maioria segue. Vou mandar fake news também, vou mentir também, vou bater de volta também, vou seguir esse caminho. E Davi fala assim: não, feliz é aquele que com integridade espera no Senhor com paciência. O segundo perigo que Davi fala aqui é o perigo da armadilha dos ritualismos religiosos. Preste atenção, o perigo da armadilha dos ritualismos religiosos. Quando nós estamos em angústia, como Davi estava, um dos perigos é a gente começar a buscar ritualismos religiosos para ver se Deus ajuda a gente. A gente dá uma acelerada em Deus. Como? Eu vou lá no culto e vou fazer a campanha da libertação, as 7 semanas da libertação. Amém, irmãos? Aí eu vou fazer isso, vou correr assim, para ver se eu dou uma apressada em Deus. Porque olha o que ele diz aqui, verso 6, no Salmo 40, verso 6 e 7, ele diz assim: sacrifícios e ofertas, o quê? Não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro da palavra está escrita a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. O perigo, quando nós estamos na angústia, a gente começa corre esse risco da gente ir atrás dos ritualismos religiosos para ver se Deus abençoa a gente mais depressa. Fazer campanhas, é o que ele fala aqui no templo. Olha como é atual a Bíblia: sacrifícios e ofertas. Sacrifícios e ofertas no templo. Vou lá, cumprir com rituais, vou dar ofertas e quem sabe, Deus então me abençoa. Tem gente que faz isso ou não? Os ritualismos, ir atrás daquele produto ungido, daquela situação, daquela oração, daquele ritual, daquela coisa para ver se Deus me abençoa. Por que isso é perigoso, irmão? Sabe por quê? Porque a pessoa fica ali no ritual, mas ela não muda o coração dela. Por isso que fala aqui assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocaustos e ofertas não requereste. Não são esses ritualismos que vão fazer diferença. O que Deus quer é que você mude o seu coração. Ele diz aqui: sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus, o quê? Ouvidos. Meu irmão, ao invés de ficar fazendo ritualismo para ver se Deus te abençoa, Deus quer que você abra os seus ouvidos. Ele diz aqui: a tua lei está dentro do meu coração. Deus quer que a gente mude o nosso coração. Então o risco é que tem gente que ao invés de se arrepender e mudar, fica praticando ritualismos. Eu vou participar de uma campanha para salvar meu casamento, amém? As 7 semanas do casamento salvo, vamos pôr assim, né? Da união que nunca mais termina. As 7 semanas, aí eu vou lá, eu faço as campanhas, faço os rituais,
pratico todos aqueles cerimonialismos religiosos, mas o sujeito continua tratando mal a mulher, continua sendo grosso com o marido, continua gastando mais do que ganha, continua não controlando suas coisas, não muda. E esse é o perigo. E Deus não requer isso da gente. Nós não precisamos apressar Deus com os nossos rituais. Deus te ama, Deus te conhece e Deus quer te abençoar com a transformação do seu coração. O terceiro perigo que Davi fala aqui, quando a gente está passando por um momento de angústia, e por isso que a gente tem que aprender a esperar com paciência no Senhor, é o perigo de nós desfalecermos. Verso 12, ele diz: são incontáveis os males que me cercam, e no final ele fala, e o coração, o quê? O coração desfalece, desanima, a vontade de desistir. 3 grandes perigos que a gente corre, e por isso nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor, diz Davi. Como a gente faz isso? E aí, rapidamente, quero ver aqui na experiência do rei Davi, então, como é que a gente aprende a esperar com paciência. Davi nos ensina 4 passos aqui, 4 passos que, se a gente praticar, vai fortalecer o meu coração para eu permanecer esperando com integridade a salvação que virá do nosso Senhor, porque ela vem. A salvação do Senhor vem, amém, irmãos? A salvação dele vem, o socorro dele vem. 4 passos. O primeiro, enquanto você espera, lembre-se dos livramentos de Deus no passado, amém? Enquanto você espera pelos livramentos do Senhor hoje, lembre-se das salvações de Deus na tua vida no passado. Verso 1 ao verso 3, vamos ler aí, o que diz Davi? Ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele está na angústia e agora ele começa a lembrar do passado. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me ouviu, Deus já me ouviu. Faz bem a gente lembrar. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Quando ele está na angústia, a primeira coisa que Davi faz aqui para poder esperar com paciência, sem perder sua integridade, a primeira coisa que ele faz, ele começa a lembrar dos livramentos de Deus, que Deus já realizou na sua vida no passado. Isso nos fortalece. Isso fortalece a nossa confiança e me ajuda a continuar confiando no Senhor. Amém, irmãos? Você pode olhar para trás e testemunhar de como Deus foi misericordioso na sua vida já? Você pode? Quantos livramentos nós poderíamos testemunhar hoje da graça de Deus nas nossas vidas? Você que está esperando hoje por algo, você se sente sem saída, você está com angústias no coração, cercado. Olha para trás. E a pergunta que nós fazemos quando olhamos para trás é: eu posso dizer que Deus é fiel ou não? Olhando para trás, eu posso dizer que Deus é fiel. Irmãos, nesses últimos anos de pandemia, meu Deus do céu, como Deus foi bondoso nas nossas vidas, amém? Como Deus foi bondoso nas nossas histórias, como Deus dirigiu a nossa história, de cada um. Enquanto espera, lembre-se das salvações do Senhor no passado. Em segundo lugar, o segundo passo que Davi dá aqui: enquanto espera, reconheça os muitos livramentos de hoje. Amém, irmãos? Enquanto você espera pela mudança, que você ora por ela, mas não deixe de reconhecer também a graça de Deus, os livramentos que Deus opera hoje. É o que ele diz no verso 5. Interessante que no verso 5 ele muda agora do passado para o presente. E ele diz o quê? Vamos ler juntos o verso 5? São muitas, Senhor... Vamos ler juntos? São muitas, Senhor...
as maravilhas que tens. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar. São mais do que se pode contar. No verso 5 ele fala as maravilhas que tens operado hoje. Irmãos, fato de nós estarmos esperando, termos uma oração, uma necessidade, e nós estamos esperando, não significa que Deus não esteja agindo agora ao nosso redor, com muitas bênçãos, com muitas maravilhas no tempo presente. Então, enquanto espera, lembre-se dos livramentos de Deus no passado. Isso vai fortalecer tua fé. Deus foi fiel ou não? Foi. Enquanto você espera, reconheça as maravilhas de hoje, como Deus tem dirigido e cuidado. Deus tem abençoado as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje somente pela graça de Deus. Isso é graça de Deus para nós. Enquanto você espera, Davi diz, terceiro passo, aproveite para fazer um autoexame. Enquanto você espera, aproveite o momento em que você está de espera hoje para fazer um autoexame e para se arrepender dos seus erros. É o que ele diz aí nos versos 7 e 8 que nós lemos. Vamos ler de novo aí, Salmo 40, versos 7 e 8. Então eu disse, Davi dizendo aqui, eis que estou no rolo do livro, eis aqui estou, ele se coloca na presença de Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, nós vimos no início da mensagem, por que Davi, qual era uma das razões por que Davi estava vivendo em grande aflição? Qual era uma das razões? Uma eram os inimigos, e a outra? Os erros que ele cometeu. Ele fala que as minhas muitas iniquidades me alcançaram, as consequências das decisões desastrosas. E por isso que aqui ele diz, enquanto eu espero no Senhor, eu me abro, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Põe a tua palavra no meu coração, transforma o meu coração. E ele aproveita esse momento também para fazer um autoexame. Estou esperando no Senhor, então deixa eu ver, como é que eu tenho contribuído para essa crise na minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso repensar na minha vida? O que eu preciso deixar para lá, não praticar mais? Que tipo de coisa eu preciso mudar aqui nos meus comportamentos? Davi aproveita para fazer um autoexame, para se arrepender dos seus erros, corrigir caminhos, corrigir atitudes. Isso é esperar como Deus quer que a gente espere pela salvação dele. Porque Deus vai te abençoar, amém, irmão? Você crê nisso? Deus vai abençoar. É a promessa que a palavra faz aqui. O Senhor nos abençoa. Mas muitas vezes Deus ele derrama a sua bênção sobre nós, mas nós não estamos preparados, nós continuamos com os mesmos comportamentos e erros. Aproveite, enquanto você espera para fazer um autoexame, para corrigir caminhos, para corrigir atitudes na sua vida. O que eu preciso mudar? Porque essa é a vontade do Senhor. Através das nossas aflições, muitas vezes, meus irmãos, Deus está desejando transformar nossas vidas para uma vida de mais integridade. E o quarto passo, e último passo que Davi nos recomenda aqui, enquanto você espera, reforce sua confiança nos desígnios e na salvação do Senhor. Amém? Enquanto você espera, irmão, reforce a sua confiança nos desígnios e na salvação do Senhor.
duas palavras que Davi dá aqui. No verso 5, ele diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Mas não é só as maravilhas, também o quê? E também os teus desígnios para conosco. E não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los, esses desígnios, e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Você já perguntou para Deus: Senhor, por que você está demorando? Por que a resposta da minha oração está demorando tanto? Por que eu oro, eu clamo e parece que, como Davi, às vezes a mudança não vem, ou às vezes a situação piora, eu não estou entendendo por quê. E aí, Davi nos diz aqui, sabe por quê? Porque Deus tem desígnios. Deus hoje está operando maravilhas. Mas o Senhor também tem desígnios, tem planos para as nossas vidas. E por isso que às vezes uma oração parece tão demorada para ser respondida. Nós temos que, enquanto nós esperamos, nós temos que confiar nesses planos do Senhor para nós, que Deus tem os seus desejos. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Por isso que Davi fala que muitos são os desígnios, e esses desígnios, Deus tem desígnios, e eles não podem ser contados, diz Davi. Eles não podem ser contados. Davi está dizendo aqui que muitas vezes esses planos do Senhor fogem do nosso entendimento. Eu sei que eu não estou entendendo nada, mas eu vou confiar. Eu não estou compreendendo, mas eu vou confiar. Porque hoje eu não consigo contar, hoje eu não consigo compreender, mas vai chegar um momento em que eu vou olhar para trás e vou dizer assim: graças a Deus que Deus fez do jeito dele, graças a Deus que o Senhor conduziu as coisas conforme a sua vontade. Esse dia vai chegar, irmão. Talvez hoje você não esteja compreendendo a demora, ou porque a coisa não muda, a oração, aquela oração, mas você vai compreender. E hoje você precisa confiar que Deus tem desígnios para a sua vida. E você vai compreender esses desígnios em algum momento. Talvez não hoje, mas amanhã. Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos, vocês lembram dessa história? O apóstolo Pedro protestou, falou assim: não, você já protestou contra Jesus? Jesus quer fazer algo na sua vida e você protesta? Já aconteceu com você? Com a gente não acontece, né? Isso só aconteceu com Pedro. Jesus queria fazer algo na vida de Pedro, lavar os pés dele, e aí Pedro falou o quê? Mas de jeito maneira. Não sei se ele era mineiro, se ele fosse mineiro ele ia falar assim: mas de jeito maneira, Senhor, os meus pés o Senhor não toca. Aí Jesus disse para Pedro assim: Pedro, o que eu faço agora você vai compreender depois, confia em mim. Confia em mim, Pedro. Eu estou fazendo uma coisa agora que você não vai entender agora, mas você vai compreender depois. A razão disso aqui, a razão dessa situação, a razão dessa minha ação na sua vida, você vai compreender depois. Enquanto nós esperamos, meus irmãos, nós temos que reforçar a nossa confiança nesses desígnios de Deus. A situação está assim, Deus está no controle, Ele sabe por quê, eu vou confiar nos planos dEle. Eu não posso contar hoje, mas eu vou confiar. E também reforçar a nossa confiança na salvação do Senhor. Verso 16. Vamos ler juntos o verso 16? Esse eu acho muito curioso, o verso 16. Vamos ler juntos? Diz assim: exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre o quê? Olha que curioso, irmãos. Os que amam a sua salvação. Digam sempre o quê? Que o Senhor seja engrandecido. Reforçar a nossa confiança na salvação do Senhor. Por quê?
Por que amar a salvação? E aqueles que amam a salvação de Deus, eles dizem assim: que o Senhor seja engrandecido, que seja feita a vontade do Senhor. É curioso que esse salmo fala sobre esperar a salvação de Deus. Aprender a esperar com paciência a salvação do Senhor. Mas Davi diz mais do que esperar, nós temos que aprender a amar a salvação. E aqueles que amam a salvação de Deus, eles dizem que Deus seja engrandecido. Sabe por quê? Porque às vezes a salvação de Deus é diferente do que a gente estava esperando. Às vezes, o meu desejo é a minha oração, eu não sei você, eu tenho assim para Deus, eu passo para Deus tudo que eu quero que Deus faça. Você faz isso também ou não? Eu passo para Deus, eu falo assim: Senhor, ó, vai ser legal se for assim, assim, assim. Eu até divido o meu clamor em pontos. Senhor Jesus, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Se o Senhor fizer assim, assim vai ser legal. Amém? E aí eu espero. Quantas vezes a coisa saiu diferente do que eu orei? Quantas vezes a salvação do Senhor veio de um jeito diferente do que eu imaginei? Quantas vezes a resposta dele foi uma resposta bem diferente da resposta que eu pedi, mas foi salvação do Senhor. Por isso, mais do que esperar a salvação, a gente tem que aprender a amar a salvação do Senhor, a se submeter a ela. Então, enquanto a gente espera, por isso que Davi diz, enquanto a gente espera, a gente também tem que reforçar a nossa confiança nos desígnios do Senhor e amar a salvação dEle, reforçar a nossa confiança na salvação dEle, porque a vontade dEle, o caminho dEle é bom, é perfeito e é agradável. A gente tem que aprender a fazer isso. Enquanto a gente espera, aprender a amar aquilo que Deus vai, o modo como Deus vai dirigir a nossa vida, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz infinitamente mais. E a gente vê isso no Evangelho. Vocês lembram dos 3 irmãos Lázaro, Marta e Maria? A palavra de Deus diz que Lázaro adoeceu e elas fizeram uma oração: Senhor, vem depressa, porque o Lázaro a quem o Senhor ama está doente. Vem depressa, Jesus. Jesus estava perto ali. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali pertinho de Betânia. Estava perto. Jesus amava Lázaro. As irmãs oraram. Jesus demorou quantos dias para chegar? Tem 2 e depois ele estava morto, já ressuscitado ao 4º dia. Jesus demorou. Já aconteceu com você? A oração das irmãs era legal, amém? A oração delas era bacana. Se Jesus curasse, atendesse a oração do jeito delas, ia ser legal? Ia ser legal. Agora eu pergunto para você, do jeito de Jesus não foi muito maior? Do jeito de Jesus não foi muito mais maravilhoso? Lázaro morreu, Jesus vai lá e ressuscita ele no 4º dia. A oração delas era legal. Pô, legal se Deus responder desse jeito. Mas Jesus não respondeu do jeito delas. Jesus fez algo muito maior, muito mais maravilhoso. Elas passaram pelo vale de lágrimas ou não? Passaram. Mas Jesus estava no controle. E Ele fez algo muito maior e muito mais maravilhoso. Nós temos que aprender a confiar na salvação do Senhor. Por isso que enquanto nós esperamos, confie, reforce a sua confiança que Deus tem planos nos desígnios e também reforce a sua confiança na salvação do Senhor. Eu encerro dizendo o seguinte, em outras palavras, o que Davi nos ensina aqui, no Salmo 40, é a gente fazer a mesma oração que Jesus nos ensinou a fazer.
quando nós estamos no momento da angústia, que nós possamos nos colocar diante do nosso Deus, na presença dEle, e dizer: Pai, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida, como ela é feita no céu. Seja feita a Tua vontade. Eu confio, Senhor, na Tua vontade, porque o Senhor tem desígnios que nós não podemos contar, coisas maiores, coisas diferentes. Conduz a minha vida, Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Aprender com paciência, esperar com paciência pelo Senhor. Quero convidar você a ficar em pé enquanto eles vêm. Quero convidar você a ficar em pé, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos um pouquinho. Talvez você chegou aqui hoje, você tem suas urgências. Você tem orado como Davi: Senhor, não demora. Não demora, Senhor. Não demora. Eu estou desfalecendo, Senhor, o meu coração está se amargurando. Senhor, não demora. E hoje entrega, meu irmão, a tua angústia, porque o Senhor tem desígnios, o Senhor está dirigindo a tua vida, o Senhor tem planos, o Senhor sabe como vai conduzir a sua história. Entrega agora para o Senhor. A tua angústia tem nome? Aí onde você está, entrega isso para o Senhor. Entrega isso para o Senhor. Talvez você esteja sofrendo por causa de erros do passado. Entrega isso para o Senhor. O Senhor vai dirigir a tua vida, vai te tirar desse poço de lama, vai restaurar, como Ele já fez. Esse é o testemunho de Davi. Talvez você esteja aí numa situação difícil por causa de questões externas. Entrega isso para o Senhor. E hoje, meu irmão, tome a decisão de esperar com paciência a salvação que o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus fiel. E nós estamos hoje aqui, Senhor, na tua presença. O Senhor sabe como anda o coração de cada um aqui. As culpas que carregamos, as dores, Senhor, que carregamos, as urgências que nós temos. E hoje nós pedimos como teu filho Davi, que nos ensina a nos colocarmos na presença do Senhor, pedindo: Senhor, não te demores em abençoar o teu povo. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos dizer que nós confiamos nos teus desígnios, que nós confiamos na tua salvação, nós confiamos nos teus desejos, nós confiamos no modo como o Senhor responde e na vontade do Senhor. E por isso hoje aqui, nós queremos tomar a decisão, Senhor, de nós vamos esperar com paciência a tua salvação. E pedindo, Senhor, porque confiamos que a vontade do Senhor se realize, Senhor, sobre cada uma dessas angústias que nos cercam, que nos amedrontam, Senhor, que nos angustiam. A vontade do Senhor se realize, como ela sempre se realizou no passado. Como o Senhor sempre foi fiel, nós cremos que o Senhor há de continuar sendo fiel. Por isso hoje, nós descansamos no Senhor. Nesse domingo, Senhor, com tantas ameaças, às vezes nós olhamos as notícias, tantas coisas que nos preocupam, hoje nós descansamos em Ti. Obrigado, Pai. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar. Abençoa cada um que está em casa nos assistindo. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.